Olá, boa tarde. No Mentes que Inspiram de hoje, nós traremos alguns questionamentos que eu acho que você em casa, alguma vez, em algum momento, já deve ter passado. Você já viu uma família atípica no parquinho e não soube como chegar para conversar ou para saber como seu filho poderia brincar com ele? Você já percebeu o quanto nós temos dificuldades, você, família típica, de termos políticas públicas que amparam o processo terapêutico dos nossos filhos autistas? Então, no programa de hoje, confere que nós teremos essas respostas e muitas outras com uma convidada super especial, Beta Vargas, um nome que possui representatividade no meio do autismo e que tem um projeto lindíssimo chamado Colo de Mãe, que ampara, orienta e organiza as famílias atípicas a dar uma vida mais digna e mais justa para os nossos autistas de hoje. Vem comigo, venha conferir esse papo super especial. Existem mulheres que não só transformam a sua história, mas que elas a fazem ter muito movimento e um movimento que extrapola dentro da sua própria casa para a sociedade, e é o caso da nossa convidada, Beta Vargas. Que honra te ter aqui, linda. amiga. Obrigada. A gente quer conversar um pouquinho quem é a Beta Vargas, né? Ixi. Roberta Vargas, agora Beta Vargas, uma pessoa que é mãe, é nutricionista, mãe atípica do Theo, mãe típica da Duda, nutricionista, presidente do Instituto Colo de Mãe. Tudo isso. Essa mulher é um furacão, gente, a gente precisa conhecê-la um pouquinho melhor. Eu tenho mais um filho, né, que é o Lucas, que eu digo que é o meu filho invisível. É o filho, gente, o Lucas, então, ele é o assim, do meio. ele é o do meio. E ele não é do meio do autismo, então ele é o quietinho, assim, ele não gosta de aparecer e a gente respeita. Mas, ó, Duda, o Lucas, o Theo. É que quase ninguém sabe. Toda vez que eu vou em Sim. algum lugar, todo mundo fala da Duda, do Lucas, do Theo, que são os que eu posto mais, né? Perfeito. Mas o Lucas às vezes Mas, aparece. Beta, vamos falar um pouquinho de quem era a Beta antes de tudo isso acontecer. Conta um pouquinho pra gente começar a saber, para o nosso público que está em casa, conhecer um pouquinho mais a Beta Vargas. Então, eu sempre fui aquela pessoa que todo mundo sabe o que ia ser quando crescer, né? E eu só sabia dizer que eu ia ser mãe, não sabia falar o que eu ia ser. Falava, depois eu me viro, o que eu vou fazer, né? Que eu gosto de estudar. Mas eu sempre quis ter muitos filhos, sempre quis ter uma casa grande, sempre quis ter marido, cachorro, tudo isso. E canceriana, né? Pessoa lá que sonha lá com a... Também sou canceriana, super te entendo. E aí, eu fui mãe da Duda e do Lucas muitos anos, só dos dois, né? Porque quando o Teodoro nasceu, a Duda já estava com 18, o Lucas com 15, eles hoje estão com 30 e 25. Então, foi bem uma idade diferente, assim, dos dois. Passei por toda a maternidade típica, para depois virar mãe atípica, né? Então, tem a Beta, não lembro muito de mim antes de ser mãe, né? Sou há muitos anos já mãe, né? Já tenho quase 50, então já tô mãe há muitos anos. Mas a maternidade atípica foi que realmente, assim, nos transformou a todos lá em casa, não só a mim, né, mas a família toda. Verdade. A vida vira do avesso, daí a gente descobre que o avesso é o nosso melhor lado e a gente vai indo, né. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre se preocupou muito com as pessoas, isso sempre foi um perfil meu. Sempre gostei de gente, meu marido fala que tu gosta de gente, gosta de árvore, gosta de bicho, eu gosto. Então eu sempre me preocupei muito com as pessoas, sempre tive um olhar diferente, assim, para todo mundo, né? Esses dias até participei de um podcast, a gente falava sobre isso. Desde muito pequena, sempre vivi no meio da diversidade, aquilo para mim não era alguém diferente, né? Cresci com muitas pessoas down na minha volta, mas não conheci nenhum autista. E para mim era comum, assim, agregar, né, as pessoas. E acho que isso me fez chegar onde eu estou hoje, né? Um pouquinho do que eu faço, do que eu fui fazendo ao longo do caminho. Perfeito. E a maternidade atípica? Veio o Theo, veio a maternidade atípica depois de muitos anos sendo mãe típica. Sim. Né? E eu, como mãe atípica, sei exatamente o furacão que causa na nossa vida. Exatamente. Né? A gente nunca mais é a mesma. Nunca. Né? E como é que a maternidade atípica te transformou, Beta? E te transformou também falando do propósito, né? Porque a gente é sacudido, né? Eu sempre falo em casa, né? A gente tem que cuidar do que a gente pede para Deus, né? Porque eu era uma pessoa muito feliz com os meus filhos, com a minha vida, tudo, mas eu sempre
me perguntava, tá, mas qual é o meu propósito, né? Eu não via aquela coisa que as pessoas tinham de ter um propósito, ter uma missão. E eu ficava naquela coisa assim, pá, tá, eu sou muito feliz, mas eu não tenho um propósito, né? Eu acordo, trabalho, tenho minha vida ali Uhum. do dia a dia, crio os meus filhos, mas eu não tenho um propósito. E aí veio o Theo, né? Então Deus me deu o meu propósito, que eu tanto pedi. Ele foi um filho muito querido, a gente tentou 9 anos ter o Teodoro. Então aquela máxima de da mãe geladeira não existe, eu sempre rebato isso. E é bem importante, assim, a gente falar que foi o filho que a gente desejou muito, os irmãos desejaram muito, eu e o pai. Então ele foi uma criança que quando ele nasceu eu parei para ficar com ele em casa, para Uhum. acompanhar. E ali eu comecei a ver, né, que o desenvolvimento dele e dos irmãos era totalmente diferente. E ele foi uma criança muito tranquila, ele foi um bebê que todo mundo falava: "Nossa, ele é um anjo", porque ele era um bebê que não chorava, estava sempre mexendo com o livrinho, ele era super calmo e já era uma questão do autismo, né, Uhum. uma hipotonia ali que ele não sentia quando estava cocô, quando tinha que trocar fralda, então ele não chorava, ele é uma criança que não dava trabalho. Então já era o autismo dando sinais, mas é que há 11 anos atrás a gente não sabia muito de autismo, né. É Parece que a verdade. gente está falando de 30 anos atrás, mas 11 anos atrás ainda se falava muito pouco de autismo no Brasil. E eu não tinha a menor ideia, assim, que aquele desenvolvimento atípico poderia ser, né. Então quando ele fez 1 aninho ali eu vi, eu falei: "Não". Aí ele regrediu, né, bastante com 1 ano, Uhum. e aí eu falei: "Não, alguma coisa não está certa". Eu nunca vi criança pode demorar às vezes a aprender um pouco, mas perder o que aprendeu eu nunca tinha visto, né. Daí eu fui Uhum. tentar ler, pesquisar, e aí pediatra falando que eu estava louca, que era uma depressão pós-parto, falando não. E aí a gente foi atrás, meu marido começou também procurar junto comigo, e a gente passou por muitos neurologistas que não fechavam diagnóstico, né, negavam Como a gente o sofre nessa laudo. A trajetória, gente né? ficou 4 anos para conseguir o laudo do Theo. Há muito E as tempo. terapias começaram antes, a gente pagando tudo, mas claro que bem menos terapias do que deveria, Sim, sim. porque sem o laudo, né, tu não consegue nem que o plano te ajude, nem judicializar. Então foi bem desafiador, assim, foi um momento muito difícil. E foi daí que nasceu todo esse movimento, querendo ou não, porque como foi muito difícil para a gente precisou estudar muito sozinhos, a gente não tinha nenhuma referência, não conhecia ninguém com filho autista, não se sabia nada Que de caminho autismo em trilhar, Porto né? Alegre. Tinha uma clínica em Porto Alegre que estava fechando, outra mais ou menos. E aí a gente, meu Deus, e agora, né? E aí eu comecei a acolher as mães ali, né? As mães que eu ia encontrando numa clínica aqui, noutra clínica ali, ia passando dicas de médico, dica de terapia. A gente foi criando o primeiro grupo, que é o do Te Apoio, que é o grupo que a gente tem, né? Exato. Que eu cuido do Rio Grande do Sul. E hoje tem no mundo inteiro, né? Quase Tem 1000 pessoas no grupo, né, é, Beta? é muita família, né. E Uhum. muitas já passaram por mim, assim, esses dias o meu marido me falou: "Tu tem ideia de quantas famílias tu já acolheu?" Eu falei: "Cara, eu não sei". Se o grupo tem lá quase 1000 famílias, mas muita gente entrou, saiu, outras foram embora, Uhum. né. Falei: "Eu não sei, acho que é mais de 1000 pessoas mesmo". E no início eu falava com todo mundo, né, pra pessoa entrar no grupo, a pessoa me ligava, eu conversava. Perfeito. Então tinha todo um período ali de adaptação mesmo, de acolhimento mesmo, né. Mas era muito cansativo também, né. Então o que que acabou acontecendo? Hã, eu achei melhor criar um projeto, do que ficar muito nessa conversa, eu com a mãe, que me ajudava muito as pessoas, mas me sobrecarregava muito, Porque tu é porque uma eu para sou quantas uma e quando pessoas? eu começava a me curar das minhas feridas, vinha das pessoas. Uhum. E aí eu me machucava de novo. Então muitas conversas eu também me machucava, porque Perfeito. eu revivia tudo de novo que eu tinha vivido, né. Ou seja, foi esse o momento que tu pegou a dor, Uhum. né, tua e das famílias as quais esbarravam na Beta Sim, Vargas e transformou em ação. isso. Foi a partir daí que houve todo um movimento de vamos Começar primeiro ali as rodas de mães, exato, os exato. encontros. E a Perfeito. gente tinha essa coisa da solidão, né, porque tu sabe melhor que eu, né, os amigos acabam indo embora, e não é por mal, eu sempre falo: "Gente, as pessoas não se afastam por mal". Tem gente que às vezes não sabe como lidar São com a realidades nossa nova diferentes. vida. Exato. A gente também não consegue falar muito com aquela mãe típica, porque a troca é muito diferente, então, tu se encontra melhor com a mãe que vive o que tu vive, né. Sempre. Então, a gente não quer ficar se vitimizando, eu não sou a mãe que se vitimiza, passei por períodos muito difíceis, tive depressão, pensei em suicídio, por isso até o colo Uhum. começou com as psicólogas para as mães. Então, eu sempre falo assim, eu gosto de falar porque as pessoas às vezes têm um tabu para falar disso, mas é uma realidade, né. Quando a gente está num filho numa crise muito severa, te mordendo o dia inteiro e que tu acha assim: "Nossa, não tem luz no fim do túnel",
tu realmente começa a pensar nessas coisas, né? Porque Sim. é muita solidão, é muito solitário, mesmo que tenha muitas pessoas na tua volta, às vezes tu tá muito sozinha, né? Tu falou uma coisa que é bem isso, assim, ó, como a mãe atípica, ela é solitária. Por mais que ela tenha rede de apoio, por mais que ela tenha políticas públicas que são acessíveis, porque algumas Em famílias têm alguns mais casos acesso tem, do que é. outras, mesmo assim, é uma trajetória tão solitária, mesmo a gente estando rodeada de outras mães atípicas, Isso. porque eu acho que cada uma tem uma luta. E a família em si tá cada um lutando do seu jeito, né? Eu vejo que os meus filhos, cada um reagiu ao autismo de um jeito, né? Uhum. A Duda passou a trabalhar com isso, ela mudou a faculdade dela e ela entrou no mundo do autismo. O Lucas, ele já ficou na dele, então, tipo, ele teve outro tipo de reação. Meu marido já é aquela pessoa que estuda, 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 tem lá o hiperfoco em ler muito, estudar. Uhum. Então, cada um acaba se isolando também na sua própria casa Uhum. e sobrevivendo àquela situação inicial de alguma forma, Sim. né? Não, é bem isso mesmo. E também são pessoas que estão sozinhas. Às vezes a gente tem uma grande maioria das mães solo, né? Mas temos Uhum. os pais que ficam e que às vezes trabalham muito também para dar conta, para essa mãe poder cuidar da criança. Verdade. Então ele também tem a dor dele do pai, né? Que Uhum. também não tem com quem É um luto também, compartilhar. né? Não tem com quem trocar, não tem um outro pai para ele conversar, e ele tem que ser forte. Eu acho que até mais difícil para os pais, né, Beta? A gente vê muita mãe atípica em sala de espera de clínica, né? A Uhum. gente vê 85, 90% A que maioria são é mãe, mulheres, mães. Hoje eu tenho visto mais pais do que antigamente, mas Exato, cresceu. cresceu Mas muito, ainda assim, são só mulheres. O quanto esses pais É. atípicos, presentes, que estão ali junto na luta do dia a dia do seu filho atípico, devem se sentir realmente solitários, né? E aí ele tá responsável, daí ele tem que ajudar a esposa que também tá frágil, né? E com quem que ele troca, com quem que ele conversa. Então, lá em casa a gente conversa muito sobre isso, porque agora, graças a Deus, a gente passou a fase do furacão e tá na fase da calmaria, graças a Deus. Mas a gente conversa muito sobre esses períodos, assim, né? Sim. E o homem já tem uma dificuldade de se abrir mais do que a mulher, né? Sim, não, com certeza. Lá em casa é da mesma A forma. gente se encontra com uma amiga e já troca, né? E eles já são mais na deles, Mais na assim. deles, exato. Mas eu noto que quando a gente faz encontros de pais, eles gostam muito. Olha Eles que interessante. vão mais resistentes, mas depois eles interagem Eles vão muito. se abrindo Eles mais, vão conseguem relaxando, trocar. né? Conforme um ou outro vai falando, Não, isso é muito eles bom. vão se identificando, é bem importante, assim. Porque a gente fala muito em acolhimento, né? Realmente é importante tu ter um acolhimento inicial, né? Uhum. Eu sempre falo que eu tenho dois tipos de família, né? Tem a família que recebe o laudo e dá aquela paralisada, Uhum. que entra em negação, que é normal, faz parte do luto, né? A negação. Exato. Dá aquela paralisada e aí não sabe para que lado vai. Então, é uma família que acaba atrasando um pouco, né? As terapias da criança e o Uhum. desenvolvimento dela. Mas tudo bem, é um período que tu precisa passar para ir. Eu sempre falo para essas famílias: ok, você precisa passar, mas você precisa agir. Você não Uhum. pode ficar tão estagnada assim, porque a criança É bem precisa isso. que tu haja. E tem a que eu fui, que é a que corre, vai para trabalhar, mas aí o momento do parar e daí o baque vir, ele vem depois. Não é que ele Uhum. nunca vem. Eu acho que como eu desconfiei do autismo e aí eu demorei a conseguir o laudo de fato, quando ele veio, para mim foi um alívio, assim, tipo, ok, eu não tô tão maluca, né? Realmente ele era autista e hoje tu olha, ele é nível 3 de suporte. Uhum. Então, claro que ele era autista e assim, deu tempo da gente correr e fazer as coisas que tinha que fazer. Só que conforme ele foi crescendo, aí o cansaço vai vindo, porque não é uma maratona ali de uma corridinha daquele, é uma vida toda. É 24/7, né? É o dia inteiro, dia é a inteiro. vida toda, é o que vai acontecer quando a gente for mais velha. A gente se preocupa com o presente, E com o com o futuro. futuro principalmente, né? Eu acho que é uma angústia constante. A gente não tem o direito a morrer, né? Não tem. Não Isso. temos o direito a morrer. É verdade, a gente está tentando tê-lo, né? E aí daí tê-lo. que vem o colo, né? Que tu me pergunta, se ali. O colo vem dessa tentativa de mexer na sociedade o máximo que eu puder, Uhum. para que eu possa um dia ir embora e saber que, Não, perfeito. ao menos, Porto Alegre mudou legado. um pouquinho, o Rio Grande do Sul, ou quem sabe o Brasil. Mas que eu consiga, o máximo de pessoas que a gente conseguir no colo atingir, que a gente mude a mentalidade dessas pessoas, eu fiz a minha parte, entendeu? Não, Porque eu perfeito preciso preparar o mundo para ele. Para ele e para outras Pra famílias todos e os para outros que outros vêm. autistas, Mas né? é aquela tranquilidade de saber assim, ok, agora ele está nessa escola, eu consegui que a escola entenda que é um autista, beleza, estão sabendo agir. Todos os que vêm agora vão sair ganhando. Não, com E certeza. amanhã é o clube, depois é a igreja, depois nós vamos indo de Exatamente. espaços em espaços
Quando a gente viu, a gente Movimentando. está com uma cidade mais inclusiva, Não, né? exatamente. E Beto, a gente está falando assim de famílias, de mulheres, né, atípicas. O que que é ser uma mulher atípica, uma mulher, uma mãe atípica, né, hoje no Brasil, ao teu ver? Porque eu sempre penso assim, ó, esses tempos a gente estava num evento ali na Assembleia Administrativa, e estavam lá Uhum. falando de todos os direitos e tudo mais, né, do PCD no modo geral. E aí eu fiquei olhando aquelas apresentações todas das dificuldades e eu era a última a falar. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, se a gente tivesse garantia de todos os direitos, se eu sei que meu filho ganha um diagnóstico e aí automaticamente ele vai para as terapias, Com eu qualidade. chego na idade dele ir para a escola, eu consigo a vaga, o colégio está adaptado, a sociedade está sabendo recebê-lo, os colegas vão recebê-lo bem, mesmo com suas dificuldades. Ele depois vai ter direito a um mercado de trabalho dentro das possibilidades dele. Uhum. Se a vida fosse assim, a maternidade atípica era só uma maternidade um pouquinho diferente. Era um outro caminho de criar esse filho, né? Em vez de levar para o balé, a gente leva para a clínica. Com um Só que pouco mais de segurança, pelo menos, né, deveria só ser. que o que acaba acontecendo? Não funciona assim. Exatamente. Então a gente acaba se tornando a guerreira que a gente não quer ser, né? E a mãe atípica, ela é a mãe que ninguém quer ser. E a gente não tem escolha, né? Esse é o nosso filho, é o filho que veio, é o filho que a gente ama. Eu não mudo nada no meu filho, se eu Uhum. puder, ele é maravilhoso. Mas assim, e não é ele o problema, né? É a dificuldade que é conseguir que ele tenha os direitos dele. Então, Exato. aí é que eu acho que entra a dificuldade grande, assim, né? Uhum. As políticas públicas, e não só falando de governo, né? Porque o Collor se tornou isso, inclusive. Eu quero do governo algo, ok, então eu vou montar algo, Uhum. apresento a proposta para o governo de como poderíamos fazer e vamos junto fazer algo Perfeito. para a gente tentar mudar, porque também a gente só ficar assim, ah, precisa disso, ah, precisa daquilo, ah, precisa daquilo, mas eu vou ficar aqui no meu sofá, comendo minha pipoca, hashtag salvem os autistas, é muito cômodo, sabe? Então, o que Exato. eu faço para conseguir realmente que mude a Uhum. sociedade e ajudar? Porque eu vejo que a escola não sabe como lidar ainda com o autista. É muito novo o autista na sala de aula. A gente cresceu sem autista na sala de aula. 20 anos atrás, eles não estavam na escola. É novo o lugar deles, então a Uhum. escola também está tentando entender o que rola. E aí tem N questões. Então, assim, ó, eu como mãe que tenho mais conhecimento, tenho acesso a terapeutas, ok, escola, eu vou te ajudar. E aí eu hoje, graças a Deus, tenho uma escola que realmente escuta, deixa a minha equipe entrar, quer aprender. E realmente está sendo extremamente inclusiva. Já tive outras que foram resistentes. Isso é Então é importantíssimo. esse o lugar, assim, acho que a sociedade se abrir um pouco mais para nos entender e aprender com a gente. E a gente também bater menos só cobrando, né? Tentando se unir para tentar melhorar. Eu acho que a gente precisa se unir mesmo, assim, eu acho que a união ela faz ter visibilidade Uhum, aonde quer que a gente vá, né. E a gente vai com suavidade, bem como tu falou, a gente exatamente, não é. vai dando murro em ponta de faca, né, como diz aquele Não. ditado. A Se gente com o tem pé que na porta, a gente não consegue exato, nada. exatamente. Beta, tu que estás envolvida, assim, no meio, né, das famílias atípicas, das políticas públicas, né, o Collor te trouxe uma visibilidade também, uma proposta de trabalho também, de administração com bastante, dificuldades em alguns momentos, Uhum. esbarrando em algumas questões, mas a gente gostaria de entender, assim, tu, na tua vivência importantíssima, quais são as dores que ninguém vê da família Uhum. típica ou do autismo como um todo na sociedade e que precisam ser ditas? Até quando a gente teve o abrigo, né, durante as enchentes ali, porque assim, no primeiros dias de enchente eu já vi que não teria como os autistas irem para um abrigo comum, né? Tu como mãe atípica sabe Sim, melhor que eu. Eles não duram ali meia hora. Então eu falei, cara, exatamente. precisamos montar um abrigo estruturado, né, com uma comida adequada para cada distúrbio alimentar, até como nutri de autista eu sabia que eles não comeriam a marmita. Sim, Então, assim, com terapeutas, com um espaço preservado, aquele que precisava de silêncio, aquele que precisava adaptado de fato para cada família que chegasse, né? E graças a Deus tivemos muita, muita sorte. Só que ali a gente viu uma realidade que eu, por mais que eu convivesse anos com muitas mães, porque o grupo uhum, tem 9 anos, né? Eu não conhecia aquela realidade, aquela realidade não chegava na gente. Do invisível, totalmente à margem da sociedade, sabe? A uhum, pessoa que não teve acesso
ao laudo da forma correta. Nenhum estava na escola, nenhum tinha um laudo adequado, as medicações todas erradas. Então, assim, crianças que nunca tinham visto uma fono, um menino cadeirante que nunca tinha ido numa físio. Então, coisas que são muito perversas até, sabe? É uma realidade triste. E crianças com muito potenciais, adolescentes que eu falava, gente, se eles tivessem tido o mínimo de terapia, tinham voado, Quanto porque eles eram super inteligentes, comunicativos, tudo. Faltou o mínimo, sabe? Então, é uma pergunta muito difícil, porque falta tudo para essa realidade. Falta tudo, falta comida. O benefício do governo que chega, ele não vai ir para terapia. A pessoa que tem direito ao LOAS, ela não vai pagar terapia com aquilo. Ela vai comer. Ela não tem nem condição. Então, o que a gente faz ali no colo? Quando a gente fechou o abrigo, que a gente falou, ok, o que vamos fazer agora com isso, né? Temos visibilidade, conhecemos as famílias, podemos ajudá-las, e agora? Falei, bom, a gente pode dar o bem mais precioso, né? Que é psicólogo para essa família e conhecimento, né? Porque nenhum tratamento no colo, nenhuma terapia não é sem a família junto, para ela aprender manejo com o filho. Como é importante isso. E terapia para essa criança desenvolver. E a gente atende até os maiores, a gente não botou limite de idade no colo, não é até 12, que nem a maioria. Achei fantástico então, isso. A gente vai até adultos, então a gente tem muitos adolescentes. Então, assim, eu tenho aqui o indivíduo autista que precisa da intervenção, mas eu preciso que esse cuidador aprenda. Porque a gente tem poucas horas de atendimento com eles. Eu preciso que essa pessoa que cuida replique em casa. Dar então, é treino parental isso. junto. Perfeito. Eles entram junto nas sessões e vão aprendendo. E aí, quando eles não estão em sessão, eles estão com a psico, fazendo psicoeducação, aprendendo um pouco mais sobre autismo, porque eles chegam muito perdidos. Assim, hoje a gente tem famílias muito mais esclarecidas, mas já tivemos mães muito perdidas. Eles não sabem nem explicar em casa direito o que é esse laudo do filho. Então, a gente faz todo esse trabalho, assim, de explicar o que é o autismo, né? Quais são os níveis, o que elas podem fazer para cá. A gente dá toda aquela parte de comunicação alternativa, de pranchas também, né? Para eles levarem para casa. Então, tem toda ali as histórias sociais, para a mãe poder também conseguir trabalhar. A gente tem muitas vós cuidando de vários netos, nem sempre é a mãe, muitos pais presentes, muitas famílias que passaram por várias famílias, criança que já foi adotada várias vezes. Então, também tem um lado que a gente sempre conversa entre equipe, assim, bom, aqui eles vão ter carinho e amor e se desenvolver, que o foco é esse. Por este tempo que eles estarão Então, por isso aqui. a gente optou em montar algo terapêutico com bons médicos, porque se eu fico só na ajuda da marmita, na ajuda da casa, só na ajuda em si me manda um Pix que eu vou te doar um lanche, dia dos pais, dia das crianças, Natal, eu ajudo momentaneamente, mas eu não resolvo o problema, né? Perfeito. E me diz uma coisa, em relação ao Instituto Colo de Mãe, a gente falou bastante a respeito de como ele nasceu, como é que ele está funcionando, e agora a gente quer saber, o nosso público que está em casa aí também está curioso, o que vem pela frente? Um monte de ideia agora. A gente tem assim, a Casa Colo é um projeto, né? Sim. Que tem ali o Teacole junto com o governo do estado. Então a gente é o primeiro Teacole de Porto Alegre, onde a gente tem as intervenções dos médicos atendendo as crianças e os adolescentes. E paralelo a isso, a gente tem sempre outros projetos andando, né? Então a gente está sempre pensando em outras coisas, são oficinas, projetos culturais, justamente porque a gente quer entrar nessa questão da sociedade no modo geral. Porque aqui eu resolvo uma gama da sociedade, mas aí tem os teus filhos que querem poder conviver no museu de forma adequada, num cinema, numa coisa. Exatamente. Então tem outros projetos em paralelo saindo, né? Temos o projeto meu e do Felipe, que vai sair daqui um pouco, que também é bom para tentar mudar o mercado de lojas, supermercados, hotéis. Então é um projeto que está já prontinho para sair, a gente está só esperando a primeira loja sair agora. Então, são vários projetos assim, de tentar realmente levar esse olhar para o empresariado. Olha, tenho como te ajudar a adaptar o teu espaço, né? E aí, a gente também tem agora, nós estamos junto com o pessoal da Alma Mater, que é que antigamente era a Associação dos Hospitais Materno-Infantil de Porto Alegre. Sim. Então, a gente recuperou algumas escolas da enchente, fizemos treinamento de equipe, e a parte da inclusão fica sempre conosco. Então, a gente faz muito treinamento para a escola pública também, para tentar levar um pouco desse conhecimento com a nossa equipe para as escolas. É importante. Então, a gente está em tudo que é frente, assim. Tem a parte da ciência, que a gente está sempre pensando o que vai fazer de coleta de dados, porque a gente trabalha com análise de comportamento. Então, tem dados, né, métrica, para conseguir a longo prazo mostrar, né?
a evolução das nossas crianças, né? Como que elas chegaram, a evolução da família tem uma métrica também, como é que essa família chegou, Ai, que fantástico tanto de isso. conhecimento como emocionalmente, e como que ela está indo no se desenvolver conosco. Então, a gente coleta muitos dados para que a gente consiga ver até se a gente está sendo assertivo, né? E Exatamente. se a gente consegue depois comprovar que essa forma de trabalhar funciona. Não, perfeito, assim, a gente ter fatos e dados e depois a gente conseguir mudar a rota quando necessário ou seguir fazendo acontecer daquele jeito porque está tendo sucesso, eu E quem sou trabalha com suspeita pra falar. ciência obrigatoriamente tem que coletar dados. Não, perfeito, Então eu a sou gente super fã. a gente usa tudo com base científica, né? Então Uhum. para justamente conseguir coletar dados e ter certeza de que está Maravilhoso. sendo correto. Não, maravilhoso, eu sou fãzaça de vocês, né? Acompanho o Imagina. Colo desde o início, acho um trabalho de vocês, assim, de uma sensibilidade e de uma necessidade para a sociedade, não só aqui do Rio Grande do sul do país, mas do Brasil inteiro, né? É. E o que que significa, Beta, para ti ser voz de tantas mães? Ai, eu nem sei. Eu acho que quando uma mãe tem coragem de se expor, ela sempre vai ajudar. Isso eu acho que em todas as minorias, né? Com a comunidade de qualquer área das minorias. Quando alguém se expõe, a pessoa que está lá, quietinha em casa, solitária, ela se sente representada, né? E aí ela também consegue, quem sabe eu começo a ajudar aqui a minha casa também, quem sabe eu dou uma ajuda no meu bairro. Porque antigamente a gente falava assim, quando a gente ajuda alguém a gente não deve falar, né? O que a mão esquerda faz, a direita não vê. Eu acho que hoje mudou isso, porque também se a gente não divulga o que é feito de bom, ninguém tem a ideia de também replicar. Com certeza. Então, tem tantas ideias boas hoje, práticas, né? Boas práticas, eu acho que quanto mais as pessoas mostrarem, porque para mostrar coisa ruim, a internet é muito rápida, né? Exato. Então, que divulguem coisas boas para a gente poder também replicar, Perfeito. né? E acho que a gente encoraja, né, as outras pessoas a ver que eu posso sair do fundo do poço, porque eu já fui uma mãe lá no fundo do poço, que fui cavar meu poço assim para achar uma molinha e consegui sair de lá. E hoje a gente está super bem. Maravilhosa. Para acabar o nosso programa, deixar um recadinho para quem está assistindo a gente em casa, que eu acho tão necessário. Ai, gente, nem sei. Eu queria falar principalmente com quem não é mãe atípica. O dia a dia de uma família atípica, ele é tão exaustivo, ele é tão cansativo. São muitos medos que vocês não têm nem ideia, não passa pela cabeça de vocês. Então, assim, tenham um pouquinho de empatia, né? Quando vocês verem uma mãe, um pai, uma criança se desregulando às vezes num lugar. Aquela pessoa está cansada, aquela pessoa já tentou todas as dicas que provavelmente você vai dar. Então, às vezes, é só ficar ali do lado, perguntar se está tudo bem, se pode ajudar de alguma forma. E eu sempre gosto de falar com pessoas típicas, perguntem. A gente não tem medo de falar, né? Quando está num parquinho, se uma mãe fala, como é que meu filho brinca com o teu? Pode chegar assim, pode chegar assado. Mas as pessoas, às vezes, por medo de errar, elas apontam, elas olham, elas falam, elas desviam, e aí elas abandonam mais ainda, né? É verdade. Beta, conversa maravilhosa. Eu poderia estar falando contigo aqui horas a fio, mas quero te agradecer a tua generosidade. Eu que agradeço, tu és querida, muito necessária imagina. no nosso mundo atípico e também no nosso mundo típico. E acompanha aqui, que tem muito mais coisas aqui no nosso Mentes que Inspiram, gente. Até lá. E esse foi mais um episódio do programa Mentes que Inspiram. E eu não poderia deixar de agradecer a quem faz o meu cabelo em todos os programas, Larissa. Muito obrigada. Vou deixar o @ dela aqui. Conheçam o trabalho dela, que é lindíssimo. E se você quiser apoiar o nosso projeto do programa Mentes que Inspiram, entre em contato via direct no nosso @Mentes que Inspiram Oficial, que é o nosso canal do Instagram. E nós teremos o maior prazer em receber as propostas de vocês. E se esse programa te inspirou, venha com a gente que vem muita coisa boa por aí. Até lá!